Fala, minha aluna, por cá, professora Clismane Alves, sua professora de legislação extravagante, passando para a gente bater aquele papo a respeito da nossa lei 7.210 de 84, a lei de execução penal. Essa lei que é de extrema importância para os concursos de carreiras policiais e necessariamente o coração das polícias penais do nosso país. Beleza? Antes da gente iniciar, eu gostaria de dedicar essa aula aqui para a galera que está estudando para a Polícia Penal do Ceará. Professora, não estou estudando para a Polícia Penal do Ceará, vou fazer o concurso da Polícia Civil do Ceará. Vai se aproveitar? Vai sim. Professora, o meu concurso é da Polícia Penal, mas é da Bahia. Pode ser? Pode. É do Acre, é de Goiás. Pode ser? Pode. Você vai ficar comigo até o final e vai conseguir compreender exatamente o que eu quero passar para você. Entretanto, eu estou enfatizando que é para a Polícia Penal do Ceará, porque com base no último edital, que é o que a gente trabalha, né, do ano de 2017, quando a Polícia Penal ainda era agente penitenciário, o edital anterior, né, a banca que fez o certame anterior, que foi a responsável pelo certame, trouxe artigos específicos da lei para serem trabalhados no momento da prova. Então, a gente vai trabalhar com base nesses artigos específicos. Então, se você vai fazer outro concurso que não é a Polícia Penal do Ceará, acredito que muito provavelmente você precisa acrescentar algumas coisas, ok? O que não vai acontecer aqui nessa aula, tá bom? Hoje a gente vai tratar do artigo 1º ao 9º, a gente só vai pular o artigo 2º, porque para mim não é interessante tratar aqui, com base no que eu acabei de falar, que a gente vai tratar de artigos específicos, mas é só você acrescentar esse artigo que o restante você vai conseguir compreender de maneira tranquila, ok? Então pronto, vamos começar aqui o nosso conteúdo, vamos migrar aqui para o nosso material para a gente ver o que a gente vai começar a trabalhar, beleza? Vamos lá então, real na tela. Ó, a lei que a gente vai tratar, né, que eu já adiantei para você que é a 7.210 de 84, se você está aqui, eu acredito que você me conheça lá do Instagram e por isso você esteja aqui, mas, né, se você caiu de paraquedas aqui nessa lei, aqui embaixo está o arroba da profa, dessa profa que vos fala, tá? Lá todos os dias a gente tem muito conteúdo voltado para concurso público, tanto para prova objetiva, dicas de estudo, para o seu TAF. Então, se você ainda não está por lá, me dê essa honra de ter você lá na minha rede social, ok? Vamos avançar. Ó, como eu disse para você, no último concurso da Polícia Penal do Ceará, em 2017, a gente trabalhou com artigos específicos e aqui não será diferente. Ó. Os artigos que foram trabalhados foram esses aqui. Artigo 3º, que vai tratar aqui sobre os direitos preservados. Artigo 5º ao 26, que vai tratar do condenado, do internado, do egresso, quem são essas pessoas, né? Artigos 38 ao 52, que vai tratar dos deveres, dos direitos e da disciplina do condenado. Artigos 82 ao 104, que vai tratar aqui dos estabelecimentos penais, a casa de albergada, a cadeia pública, né? Onde são esses lugares, quem é que fica nesses lugares, e os regimes do 110 ao 118, regime fechado, regime aberto, regime semiaberto, quais são as diferenças, tá? Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho disso aqui e um pouquinho disso aqui, tá bom? O restante a gente trabalha no decorrer das aulas, se tiver aderência a essa aula aqui, é claro, tá? Se você conseguir compreender alguma coisa. Pois pronto, vamos avançar e vamos começar a entrar na nossa lei de execução penal. Antes da gente começar aqui no artigo 1º, a gente vai conversar um pouquinho a respeito do momento de atuação da lei de execução penal. Em que momento que a lei de execução penal ela passa a trabalhar, tá? A gente tem um negócio aqui no nosso ordenamento jurídico que a gente chama de direito penal, não tem? Tem. Dentro do direito penal, a gente tem outro negócio que a gente chama de código penal, não tem? Tem. Para que serve o código penal? O Código Penal, ele vai servir para dizer o que são os crimes. O que são os crimes e quais são as penas que são aplicadas para quem comete determinado crime. Por exemplo, artigo 121, matar alguém. Quem comete esse delito tem uma pena de 6 a 20 anos. Então é para isso que o direito penal serve. Ele diz assim, olha, não cometa esse crime. Se você cometer, pena X, tá? Quando a pessoa transgride a lei, quando ela comete o crime, né, que não é para cometer, ela precisa ser responsabilizada de alguma forma, não precisa? Precisa. Qual é o instrumento que a gente utiliza para responsabilizar essa pessoa que transgrediu a lei? O instrumento é o Código de Processo Penal, né, que está dentro do nosso processo penal. E quem é que vai atuar nessa fase? É o Poder Judiciário. Por meio do Código de Processo Penal, vai responsabilizar a pessoa que cometeu o delito. Dentro do Código de Processo Penal, dentro do processo penal em si, em algum momento o juiz vai proferir alguma decisão criminal, por exemplo, no sentido de prender preventivamente alguém. Ao final do processo, ele vai proferir uma sentença, que geralmente é uma sentença condenatória, né? E aí a pessoa pode, eventualmente, ter aí um preso condenado e parar no sistema prisional depois dessa condenação, dessa sentença proferida. Quando isso acontece, quando é proferida uma decisão criminal ou uma sentença, surge a lei de execução penal e diz assim, olha juiz, obrigada, vocês trabalharam até aqui, mas agora tu deixa comigo que o filho é meu e eu crio, e eu cuido. Aí a lei de execução penal vem.
Falando disso aqui, pessoal, de poder judiciário, de direito penal, de processo, você nota que eu estou falando de uma relação entre duas pessoas. Quem são essas duas pessoas? É o Estado e o particular, a pessoa que cometeu o delito, a pessoa que vai ser privada de sua liberdade. A gente nota também que essa relação, ela não está aqui em um pé de igualdade. O Estado não está aqui e o preso aqui, junto com ele, né? Geralmente, a gente tem uma relação desigual. O Estado está aqui e o preso está bem aqui. Quando eu faço isso aqui, quem é a pessoa mais frágil dessa relação? É claro que é o preso. E é exatamente para isso que a lei de execução penal surge. Ela surge para garantir direitos a esse preso, para garantir que a passagem do preso pelo sistema prisional seja algo palpável, plausível, que ele consiga ter uma boa passagem, que ele consiga se ressocializar, que é o que a gente propõe na LEP, e depois ele saia e volte para a sociedade, que é de onde ele saiu, tá bom? Então a LEP existe basicamente para isso, para regular direitos do preso e para impedir que o Estado use o seu poder arbitrariamente de alguma forma, tá bom? Então a LEP existe para garantir os direitos do preso. Professora, não concordo que o preso tem que ter direito. Eles têm, tá bom? Eles têm que ter direitos e você tem que vir para a LEP sabendo que eles têm que ter direitos, que os direitos dele têm que ser respeitados e que a gente vai trabalhar aqui com base na dignidade da pessoa humana. Tranquilos? Ao decorrer da aula a gente conversa mais sobre isso. Então pronto, dito isso, a gente vai para o nosso artigo 1º, ver o que traz esse artigo 1º, quais são os objetivos, quais são as finalidades da Lei de Execução Penal, tá bom? Vamos lá então para o material. Artigo 1º da lei. A execução penal tem por objetivo, tem por finalidade, duas finalidades ela tem, tá? Efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal, que foi o que eu falei para você, ó, a sentença no final do processo, ou uma decisão criminal que pode eventualmente prender alguém de maneira provisória. E tem ainda como objetivo proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Vamos trabalhar aos pouquinhos, tá? Esse artigo aqui. A primeira pergunta que a gente consegue fazer é a quem se destina a lei de execução penal. Quem é que é alcançado pela lei de execução penal? E eu já adiantei para você, antes da gente ir para o material, que a LEP se destina às pessoas que são privadas de sua liberdade, tá certo? Então vamos colocar isso aqui no material para ficar mais tranquilo, ó. Quem são os destinatários da lei de execução penal? É o preso e ainda o internado. É o preso e o internado. Professora, mas está dizendo aqui que é o condenado e o internado. Pois é, o legislador se equivocou um pouquinho, porque a gente não tem só condenado dentro do sistema prisional. A gente tem preso e dentro dos presos a gente tem os provisórios e tem também os presos condenados, tá bom? Então vamos lá. Quem é a pessoa presa? Quem é que pode estar preso? É o preso provisório ou ainda o preso condenado. Quem é esse pessoal aqui, professora? Essas pessoas aqui são as pessoas que são imputáveis, tá? Elas cometeram um delito e com base no nosso Código Penal, elas podem ser responsabilizadas. Então, elas vão ter ali, né, a sua liberdade privada dentro do sistema prisional, sendo preso provisório ou sendo preso condenado, ok? Vai se destinar ainda ao internado. Quem é essa pessoa que está internada? Óbvio. Essa pessoa que está internada é aquela que você vai encontrar com base no artigo 26 do Código Penal. Deixa eu colocar aqui embaixo. 26 do Código Penal. São aquelas pessoas que são inimputáveis ou semi-imputáveis. É quem está internado sob medida de segurança, por exemplo. Medida de segurança, cumprindo uma medida de segurança. Ou ainda em tratamento ambulatorial, tá? Como eu já adiantei, aqui são os inimputáveis ou ainda os semi-imputáveis, tá? Imputáveis. É aquele pessoal que está no artigo 26, que vai ser ou isento de pena, mas vai precisar passar por um tratamento ou por uma internação, né, sob medida de segurança, ou ainda é semi-imputável. Na hora que ele cometeu o delito, ele não estava batendo muito bem na cabeça. Ele sabia mais ou menos o que ele estava fazendo, tá certo? Então é esse pessoal aqui. Aqui é bom que você se recorde que, apesar deles serem inimputáveis ou semi-imputáveis, eles são pessoas maiores de 18 anos. Por quê? Porque o menor de 18 anos vai ser regido lá pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, tá certo? Pois pronto. Ainda tem um terceiro destinatário, a LEP. Deixa eu colocar aqui para você no slide. Ó, o terceiro destinatário que a LEP tem é o egresso. Professora, quem é o egresso? O egresso é aquela pessoa recém-saída do sistema prisional. É aquela pessoa que sai com a mácula do sistema prisional. Aí, quando a gente sabe, né, como é que acontece? A pessoa sai da cadeia e ela geralmente não consegue emprego. Quando ela não tem família, ela não tem para onde ir.
E aí, a LEP vem, né, de uma maneira assistencialista e disponibiliza alguns recursos para essa pessoa recém-saída do sistema prisional. Não vou encher sua cabeça agora de quem é o egresso, qual é o tempo para a LEP reger ainda essa pessoa que saiu do sistema prisional, porque não é o intuito aqui, tá bom? Desde que você saiba que existe o egresso, que é a pessoa recém-saída do sistema prisional, e que durante algum tempo a LEP vai poder, de maneira assistencialista, ajudá-lo de alguma forma, tá certo? Então, esses são os 3 destinatários: o preso, o internado e o egresso. Ok? Qual é a segunda observação que a gente vai ter aqui no nosso material? Ó? Além de efetivar as disposições de sentença ou de decisão criminal, que aqui a gente está falando de penas, né? Pena privativa de liberdade, vai proporcionar também condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Por que isso aqui acontece? Ó? Porque o preso, ele é da sociedade, ele saiu da sociedade. E quando ele sai da cadeia, ele vai voltar para a sociedade. Então, o Estado, ele tem esse dever de intermediar a conversa entre a sociedade e o preso, tá certo? Para que quando ele saia, depois de ressocializado, ele consiga se reintegrar no seio da sociedade, tá bom? Então é muito importante, por mais que você não concorde, é muito importante que haja aqui essa ligação, essa conversa entre a sociedade e o preso, e o Estado é quem vai fazer a intermediação desse negócio aqui. Tranquilos? Então esses aqui são os objetivos da Lei de Execução Penal. Vamos avançando para ver o que a gente tem mais para tratar. Avançando, quando eu falo disso aqui, né, sentença ou decisão criminal, naturalmente eu estou falando de uma pena, né? Como eu disse para os senhores no começo, é uma pena privativa de liberdade. Vai tirar a pessoa de circulação e vai colocar ela dentro do sistema penitenciário. Essa pena, quando a gente trata disso aqui, a gente conversa sobre algumas teorias que a nossa doutrina criou a respeito da pena, tá? Nós temos 3 teorias, só uma delas é aplicada aqui no Brasil. A gente vai passar aqui rapidamente pelas teorias, porque não é uma coisa que despenca em prova, mas eventualmente pode vir cobrando numa questão qual é a teoria aplicada pelo nosso país. Bom, então vamos passar aqui pelas teorias bem rapidinho. Ó. As teorias da pena são essas 3. Teoria absoluta, teoria preventiva ou ainda teoria mista, unificadora, eclética ou híbrida. O que é que diz essa teoria absoluta? Ela também pode ser chamada, pessoal, de teoria retributiva. Essa teoria aqui, ela vai visar exatamente o que está dizendo aqui, ó. O único objetivo é retribuir o mal causado pelo crime. Então, nessa teoria aqui, a pessoa ela vai ser presa unicamente para pagar pelo que ela fez. Você matou, você vai preso. Ponto. Retribuir o mal causado pelo crime. Se você vai se ressocializar, se você vai cometer de novo, paciência. Quando você cometer, a gente vai retribuir de novo. Então, Mateu levou, matou, vai preso, tá certo? Então, o único objetivo é retribuir o mal causado pelo crime. Ponto. Sem nenhuma outra finalidade. Você leu comigo o artigo 1º e a gente já consegue identificar que essa aqui não é a teoria aplicada pelo nosso ordenamento jurídico, beleza? Vamos para a segunda teoria. A segunda teoria é a teoria preventiva e ela vai ser exatamente aqui no estrito sentido da palavra, preventiva. A teoria preventiva da pena está atrelada ao caráter preventivo do direito penal. É claro, né? Se ela é preventiva, uma vez que se preocupa, ao estabelecer uma pena, a reeducar o infrator e desencorajar a prática de determinado delito por outros indivíduos. Ó. Aqui na preventiva, a gente tem 2 situações. Existe a prevenção geral e existe a prevenção especial. Quando eu falo para você de prevenção geral, eu tô falando de uma pessoa ou de várias? Se é geral, é de várias, né? Então, é para toda a sociedade. Nesse ponto de vista aqui, a teoria preventiva age somente para intimidar a sociedade. Sociedade, você não pode cometer um delito, porque se você cometer um delito, vai ter que ser responsabilizado de alguma forma. Pronto. É o único sentido da teoria preventiva em relação à sociedade. Quando eu falo da teoria preventiva especial, ao contrário da geral, eu estou tratando aqui de um único indivíduo. Quem é esse indivíduo? É a pessoa que não era para cometer o delito, mas já cometeu. Aí a teoria preventiva vem dizendo o quê? Olha, não era para você ter cometido o delito. Como você cometeu, a gente vai fazer alguma coisa para que você seja ressocializado e para que você não reincida mais na prática criminosa. Então, a teoria preventiva tem esse único viés: prevenir que o crime não aconteça. E se ele aconteceu, prevenir que ele não volte a acontecer. Tá certo? Essa aqui também não é a teoria que a gente aplica aqui no Brasil. Vamos verificar agora qual é a próxima teoria, que é a que a gente aplica, efetivamente, tá? A nossa teoria é essa teoria mista, unificadora, eclética ou híbrida. Pode ser chamada de qualquer forma e pode vir na prova também com esses 4 nomes ou com um dos 4, tá? A teoria mista da pena serve tanto para a punição, ou seja, ela tem aspectos da retributiva, direta do indivíduo, né? Quanto para a sinalização de alerta à sociedade, no sentido de desmotivar que outros cidadãos cometam o mesmo crime. Então, ela tem aspectos da retributiva e
e ela também tem aspectos da preventiva. Então, o que que fala essa teoria? Olha, você cometeu o delito, a gente vai te punir de alguma forma. Então, você vai ter aqui a retribuição pelo mal que você causou. Só que a gente também vai criar estratégias para lhe ressocializar, para que você não volte a delinquir. Do mesmo jeito, no que tange a sociedade, né? Olha, essa pessoa aqui, ela cometeu um delito. Você não deve cometer o delito também, porque se você cometeu o delito, vai ter uma pena para retribuir o mal que você causou e depois a gente vai fazer alguma coisa para que você não volte a delinquir. Então ela vai desencorajar a população, né? Eu tô punindo aqui o Joãozinho e a população tá vendo que se ele foi punido, qualquer pessoa que cometa o delito vai ser punido também. Ok? Mais ou menos isso. Os dois aspectos, tanto o retributivo quanto o caráter preventivo da pena, tá? Falando de pena, nós vamos ter algumas vedações aqui na LEP, aliás, no nosso ordenamento jurídico como um todo. Então tem algumas coisas que não podem acontecer aqui. Vamos ver quais são as penas que são vedadas aqui no nosso país, ó. Vamos lá. E no material. A gente tem as vedações. Eu tiro de onde, professor, essas vedações? De onde é que você tirou? Lá do artigo 5º. Artigo 5º da CF, né? De 88, a nossa Constituição Cidadã. A primeira vedação que a gente tem é a vedação à pena de morte, tá? Não pode ter pena de morte aqui, independente do crime que a pessoa cometa, independente da gravidade do delito que seja cometido. Essa vedação, ela é absoluta? Não, ela é relativa. Quando é que pode ocorrer uma pena de morte, então? Em caso de guerra declarada. E aí você vai encontrar isso aqui lá nos termos do nosso Código Penal Militar. Então, pena de morte é vedada. Absolutamente, não. Pode ocorrer a pena de morte em caso de guerra declarada. Só nessa situação em que você vai encontrar lá no CPM, tá certo? Então, vamos anotar aqui essa informação, ó. A pena de morte, ela não é absoluta. Quando é que ela pode ser relativizada? Ó, lá no CPM, em caso de guerra e guerra declarada, certo? Caso de guerra declarada, as disposições vão estar lá. Até porque, né, só tem quem está na guerra é o militar, então tem que ser regida pelo Código Penal Militar mesmo. Depois a gente tem uma vedação à pena perpétua. Depois que o pacote anticrime entrou em vigor, a gente sabe que o máximo de tempo que uma pessoa pode ficar presa aqui no nosso país é 40 anos, tá? 40 anos é muito tempo, mas ainda assim é um tempo determinado. Não é 50, não é 60, não é para sempre, é 40 anos. Então a gente tem a vedação à pena perpétua. Ninguém aqui no Brasil vai ficar preso ad eterno, pro resto da sua vida sair de lá só morto. Não existe isso aqui. Então a gente tem um tempo máximo para que a pessoa possa ficar encarcerada. Qual é o tempo? 40 anos. Professor, alguém cumpre? Olha, dificilmente, tá? Mas se a pessoa tivesse que cumprir ponta a ponta, seria no máximo 40 anos. Depois ela, ó, sairia sem nenhum problema. Tranquilos? Então, vedação à pena de morte e vedação também apenas de caráter perpétuo, tá? Próxima vedação que a gente tem é a pena de banimento. Pena de banimento não tem muito o que explicar, né, pessoal? Olha, não tô mais gostando de você, você cometeu um delito, eu achei muito grave, isso aqui é muito feio, e você vai sair aqui do meu país, tá banido da minha sociedade, não pode mais voltar aqui de jeito nenhum. Isso pode acontecer? Pode não, tá bom? A gente tem as penas que podem ocorrer e estão dispostas lá no nosso Código Penal. A pena de banimento não é uma dessas penas aplicáveis aqui no nosso ordenamento jurídico, ok? Próxima pena é a vedação a penas cruéis. Ninguém pode pegar o preso, pessoal, botar ele amarrado de cabeça para baixo na cadeia, sair lá piando todo dia ele de pé, dando chicotada, arrancando cabelo, assim, na marra. Não pode, isso não pode acontecer. Pelo amor de Deus, se você tá pensando em virar policial penal para fazer esse tipo de coisa, faça outro concurso. Não faça isso aqui que não pode, tá? Tem que agir com base na legalidade. Não pode haver pena cruel. Professor, não concorda, eu quero é bater. Pois tá? Mas a professora tá avisando aqui logo de cara, antes de você passar, que isso não pode acontecer. Ninguém pode andar batendo no preso, ninguém pode andar chicoteando o preso, ninguém pode andar prendendo o preso, botando ele na solitária por qualquer coisa, isso não pode acontecer. Vedação apenas aqui de caráter cruel, tá? Qual é a última vedação que a gente tem aqui, ó? A vedação a trabalhos forçados. O que é um trabalho forçado? É um trabalho ali que você força a pessoa de todo jeito, tá? A gente vai ver mais na frente que, como eu disse, existe dois presos, né? O condenado e o preso provisório. O preso condenado, ele é obrigado a trabalhar. Ele vai trabalhar de graça, professor? Ele vai trabalhar e pronto? Não. Ele vai receber remuneração pelo trabalho dele. Ele vai ter as benesses em razão do trabalho que ele vai efetuar dentro do sistema prisional. Então, ele é obrigado, mas de maneira alguma ele é forçado. Do mesmo jeito é o preso preventivo. Ele não é obrigado a trabalhar. Se ele não é obrigado, ele também não vai ser forçado. E no final de tudo, ninguém vai ser forçado a nada, tá bom? O preso condenado, ele é obrigado. Perdão, a professora tá um pouquinho doente. Ele é obrigado, mas ele jamais vai ser forçado. E o preso preventivo, ele nem é obrigado, nem vai ser forçado, e ninguém vai ser forçado a nada, ok? Vedação apenas de trabalhos forçados, tá? Pronto. Nosso próximo assunto, então, é a respeito do artigo 3º. Vamos ingressar, de fato, agora, né, no dispositivo que estava sendo cobrado pelo último edital. Artigo 3º, vamos ler, a gente vai conversando.
Ao condenado e ao internado, serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. Não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política. Vamos lá, conversar sobre esse artigo 3º aqui, ó. Ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença. Vamos dizer que tem duas pessoas aqui. Tem o seu João e tem a dona Francisquinha. Aí eles são um casal, casados há muito tempo, né? O seu Francisco, a dona Francisquinha e o seu João já são idosos, e eles têm 5 filhos, e um belo dia seu Francisco acorda irritado, cheio das cachaça, e quer matar a dona Francisquinha. Vai lá e mata a dona Francisquinha. Deixa os 4 filhos deles órfãos de mãe, tá? O seu João, né? Ele vai ser preso, não vai? Ele vai ter ali a sua liberdade privada de alguma forma. Eu posso chegar, colocar o seu João lá no sistema penitenciário e privar ele de se alimentar por 5 dias, deixar ele 5 dias com fome? Não, por quê? Porque isso aqui, o direito à alimentação não foi atingido pela lei ou pela sentença. O que foi atingido? O direito à liberdade de seu João. Mas o direito à alimentação não foi atingido. Não tem lugar nenhum dizendo que porque a pessoa foi presa que matou sua mulher, ele pode comer, tá? Outra coisa, ele tem 5 filhos, que eu falei, né? O casal tem 5 filhos. 4 desses filhos odiando o pai deles porque matou a mãe, né? Geralmente, quando a pessoa mata a mãe da gente, Deus defenda, a gente passa a detestar a pessoa, né? Ninguém gosta. Mas tem um dos filhos que não gostava da mãe, só gostava do pai. Achou foi bom que matou a mulher. Ô, velha chata mesmo, ficar só enchendo o saco, ainda bem que matou. Quero visitar meu pai. Ele pode? O seu João pode receber a visita do filho? Claro que pode. Por quê? Porque ele não perdeu o direito à paternidade. A paternidade dele, o direito à paternidade, é uma coisa que não foi atingida pela sentença e nem pela lei ou pela decisão criminal, tá certo? Então, o que é que ele vai poder ser privado? Da liberdade, que é aquilo que é atingido pela lei. O restante não foi atingido pela lei, ele vai manter ali preservado seu direito, tá certo? No parágrafo único, ó, não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política. A professora está falando só dessas 4 distinções. Pode haver as outras? Claro que não. Pode haver aqui, por exemplo, uma discriminação de caráter sexual? Não. Pode haver aqui uma discriminação em caráter de orientação sexual? Não. Se na sua questão vier trazendo o parágrafo único copiado e colado aqui, letra da lei, são essas distinções que a lei traz. Mas existem outros instrumentos que regulamentam a não discriminação de outras formas, como é o caso, por exemplo, da orientação sexual, que eu trouxe aqui para vocês uma resolução, que foi editada no ano de 2014 e que rege aqui a vida do LGBT dentro do sistema prisional. Não está na LEP, entretanto, não impede que outros dispositivos tratem, né, a respeito dessas vedações a discriminações, tá bom? Então eu trouxe aqui a resolução a título de conhecimento para você saber que existem outras coisas que regem, né, outros tipos aqui de discriminações, mas se cair na sua prova perguntando do jeito que está aqui, pode marcar que está certo. Do mesmo jeito que se vier uma questão mais rebuscada, falando da resolução que trata sobre o LGBT, também vai estar certo, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha aqui na resolução, só para a gente saber do que a tia está tratando. Então, preste atenção. Parágrafo único está dizendo isso aqui. Se vier letra de lei, está correto. Não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política. Essa aqui é a resolução, ó. Resolução conjunta número 1 de 2014. Vai dizer o quê, ó? Estabelece os parâmetros de acolhimento ao LGBT em privação de liberdade no Brasil. Então, vai reger a vida do LGBT dentro do sistema prisional. Parágrafo único. Para efeitos dessa resolução, entende-se por LGBT a população composta por lésbicas, gays, bissexuais, travestis ou transexuais. Considerando o quê? Eu não trouxe, é claro, todos os artigos, você vai pesquisar isso se você achar interessante saber, eu trouxe só 2 para você saber algumas coisas aqui, alguns direitos, né, que eles têm. Bom, artigo 2º. A pessoa travesti ou trans em privação de liberdade, ela tem o direito, é claro, de ser chamada pelo nome social de acordo com o seu gênero, tá? Ele é João, mas ele acha que ele é Maria, ele quer ser chamado de Maria. Ele pode? Claro, ele tem o direito. Artigo 4º. As pessoas transexuais, as trans, masculinas e femininas, devem ser encaminhadas para as unidades prisionais femininas. Isso aqui é um outro direito que o LGBT, né, a pessoa transexual, vai ter, tá certo? Então, nada impede que haja outros institutos, outras coisas tratando a respeito de outras vedações ou do tratamento de outros gêneros, né, de outras pessoas aqui para a nossa lei de execução penal. E a gente vai seguir isso aqui. Mas a letra de lei é a letra de lei. Se vier cobrando o que a tia já leu no parágrafo único, tá completamente correto, tá bom? Eu trouxe isso aqui só para acrescentar aí no seu conhecimento, ok? Vamos adiante, então. Voltando aqui. Artigo 4º. O Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução de pena e da medida de segurança. Gente, isso aqui a gente está tratando do Conselho da Comunidade. O Conselho da Comunidade é um órgão da execução penal que vai fazer, como eu disse, né, essa ligação entre o preso e a sociedade. Professora, eu sou da sociedade, né, que eu sou ser humano, eu não concordo. Eu acho que o preso, dentro da cadeia, ele tem que se lascar, ele tem que pegar a doença, ele tem que morrer lá dentro. Ok, o seu pensamento. Só que analise comigo.
O preso, quando ele tá na cadeia, um momento ele vai sair, né, que a gente não tem pena perpétua. Então, se o preso está exposto a doenças, por exemplo, né, está exposto a contaminações, a qualquer coisa, e dentro da cadeia, por exemplo, ele pega uma doença transmissível, quando ele sair, ele estiver lá no supermercado, do seu lado, você nem sabe quem é o preso, né, geralmente, você nem sabe a pessoa que passou pelo sistema prisional. Ele tá lá no supermercado com você, com uma doença transmissível que você nem sabe, que você concorda que ele deva pegar dentro da cadeia. Ele tá ali do seu lado, tu catando as laranjas do lado, ele catando o melão do outro. A doença passa pra quem? Passa pra você e passa pra qualquer outra pessoa que esteja passando por lá. Então, assim, eles têm direitos, tá? Os direitos devem ser respeitados, ok? E a sociedade deve sim estar em constante comunicação com a pessoa que está privada de sua liberdade, porque afinal de contas, da sociedade ele saiu e para a sociedade ele retornará em algum momento, tá certo? Então, um exemplo disso, como a tia acabou de citar para você, é o conselho da comunidade, que vai fazer aqui essa conversa, né? Que vai ter aqui essa conversa entre o preso e a sociedade. E o Estado, como eu disse no começo, vai intermediar essa conversa que vai ter. Beleza? Tranquilidade, isso aqui é muito simples, né? Você lendo, você consegue compreender. Tô fazendo aqui só o meu papel mesmo de explicar de uma outra forma, tá? Vamos avançar aqui então no nosso material. Próximo assunto que a gente vai tratar é a respeito de um dos assuntos mais importantes da Lei de Execução Penal. A gente entra aqui em um assunto de extrema relevância para nós, que é a respeito, queridos, da classificação. Classificação. Que você vai encontrar no artigo 5º da lei, tá? Professora, o que é a classificação? A classificação, eu já quero que você entenda de cara, antes de você saber o que é diferente do exame criminológico, que vai ser diferente também do exame de perfil genético, tá? São três coisas, são três nomes diferentes, são três institutos totalmente diferentes. Geralmente a gente tem dificuldade de entender que são coisas diferentes. Para que serve essa classificação? A classificação, como no próprio nome já diz, ela serve para classificar o preso. O primeiro tipo de classificação que a gente vai fazer é a classificação dos presos provisórios e dos presos condenados. Por quê? Porque a classificação de fé e fato, ela serve para separar o preso, para saber onde é que eu vou botar esse preso aqui, esse outro aqui, tá? Então, a primeira classificação que a gente faz é a respeito do preso condenado e do preso provisório. Por quê? O preso condenado, ele já tem ali uma sentença, ele já é considerado culpado. É muito difícil alguém conseguir reverter essa sentença aqui, tá? O preso provisório, não. Imagine uma pessoa que foi presa ali em situação de flagrância, dentro das 24 horas, né? O juiz fez ali a conversão da prisão dela em preventiva, mas lá no meio do processo, depois, vão conseguir constatar, a defesa vai conseguir constatar que a pessoa agiu, por exemplo, em uma legítima defesa, em um excludente de antijuridicidade. Depois, essa pessoa vai sair da cadeia, o Estado ainda vai ter que ressarci-la pelo tempo que ela ficou presa, tá? Então, eu posso misturar, pessoal, essas duas pessoas, o preso provisório e o preso condenado? Claro que não. Eles vão ter que ficar separados, tá certo? Então, essa é a primeira classificação que a gente faz. Depois, vai haver classificações, por exemplo, os presos hediondos, que cometeram delitos hediondos e os presos que cometeram delitos não hediondos. O preso que cometeu ali, por exemplo, crime com violência ou grave ameaça, um roubo, e o preso que não cometeu com violência ou grave ameaça, por exemplo, um furto. Essas pessoas, elas ficam separadas, tá? Além do mais, essa classificação vai servir ali para verificar a questão dos antecedentes, do histórico social dessa pessoa. Todo mundo que ingressa no sistema penitenciário vai ter que ser classificado de alguma forma, para a gente saber com quem é que a gente está lidando, o que é que a gente vai fazer com esse preso dentro da cadeia, quais são as estratégias que a gente vai tratar, ok? Então é para isso que a classificação serve, que é diferente do exame criminológico, que a gente vai tratar logo em diante, e também do perfil genético, tá? Então a classificação, quero que você lembre que é aquela que vai fazer a separação do preso, beleza? Vamos ler aqui no nosso artigo e a gente vai comentando um pouquinho mais sobre essa classificação, vamos lá. Os condenados serão classificados segundo seus antecedentes e personalidade. Para quê, queridos? Deixa eu mudar até aqui a cor da caneta. Para orientar a individualização da execução penal. Então, vai haver essa classificação a título de separação para que oriente a individualização da execução da pena dessa pessoa, tá? Então, vamos colocar aqui algumas informações, A quem é que se destina essa classificação? Quem é que vai ser classificado? Todo mundo, tá? Vai ser classificado todos os presos provisórios, bem como todos os presos condenados, tá certo? Todo mundo que ingressar no sistema penitenciário vai ser classificado para poder ser separado, tá certo? Outra coisa, qual é o momento dessa classificação? O momento, é claro, que é do ingresso do sistema penitenciário, tá? Quando a pessoa está chegando, é que a gente vai classificar, para separá-la e para saber com quem é que a gente está lidando, tá? Para que essa classificação serve? Como a tia já marcou aqui, é para orientar a individualização da pena, para a gente saber como é que a gente vai proceder a respeito daquele determinado preso, certo? Quem é que faz essa classificação? A gente vai achar bem aqui,
no artigo 6º. A classificação será feita pela Comissão Técnica de Classificação, que a gente vai chamar, meus queridos, de CTC, porque nós somos bem íntimos, tá certo? A gente vai chamar de CTC, ó. A classificação será feita por Comissão Técnica de Classificação, que vai elaborar o programa individualizador da pena privativa de liberdade, adequada ao condenado e ao preso provisório. É exatamente o que eu expliquei para você. A gente pega o preso, classifica o preso, separa o preso, vê a questão de antecedentes, personalidade, vê com quem que a gente está lidando e vê o que, é que a gente vai fazer a partir de agora, depois desse preso classificado e colocado em seu devido lugar, tá bom? Quem é que vai fazer isso? É a CTC. A Comissão Técnica de Classificação faz a classificação. Você não pode nem errar um negócio desse aqui, pelo amor de Deus. Se errar, você não diga nem que viu aqui comigo, não. Tá certo? Pois pronto, vamos continuar. Ó. Quem é que faz então? Ó, é a CTC, a Comissão Técnica de Classificação. Essa CTC, quando ela está atuando aqui na classificação, ela vai buscar algumas coisas. Ela vai buscar analisar algumas coisas. Quais são essas coisas que ela busca analisar? Ó? Ela busca analisar, pessoal, aspectos genéricos. Professora, o que são aspectos genéricos? A gente vai ter aqui algumas opções de exemplo. Ó. O que é um aspecto genérico? São os antecedentes. Como o próprio artigo já fala para você, antecedentes. Outra coisa que ela vai buscar é o histórico familiar e social dessa pessoa que está ingressando no sistema penitenciário. Ela vai buscar também, ó, questões de capacidade laboral. Será que o preso trabalhava antes dele entrar aqui no sistema penitenciário? Será que o Estado tem condições de oferecer alguma coisa, né, ali da mesma linha do que ele trabalhava fora da cadeia? Ela vai buscar também aspectos de responsabilidade. Será que esse preso ele ia para o trabalho, ele faltava o trabalho por besteira? Será que ele tinha filho, que ele pagava pensão alimentícia? Será que ele honrava com seus compromissos, tá? Isso aqui, né, como eu disse, são aspectos genéricos. Essa comissão, ela tem uma composição que a gente vai colocar bem aqui do outro lado, ó. A composição da CTC. Ela vai ser composta da seguinte maneira. Ó, sempre vai ter nela o diretor-geral, o diretor do estabelecimento penal, né? Que é o presidente da comissão, tá certo? Figura de extrema importância para a CTC. Além do diretor, a gente vai ter 2 chefes de serviço. A gente vai ter um psiquiatra. A gente vai ter um psicólogo. E a gente vai ter ainda um assistente social. Essa daqui, pessoal, é a classificação mínima, tá? Aliás, é a composição mínima. No mínimo, tem que ter esse pessoal aqui. Professora, eu posso ter 5 chefes de serviço? Pode. Aqui é a classificação mínima, a composição mínima. Posso ter 2 psiquiatras? Pode. Pode ter 10 psicólogos? Pode. Aqui é a composição mínima. Eu preciso que você memorize isso. É a composição mínima para o examinador não lhe pegar na hora da questão, tá certo? Então, essa daqui é a CTC e é a isso que a CTC se destina, a analisar aspectos gerais para analisar ali, né, para individualizar a pena, tá bom? Então, esse daqui é a composição da CTC, ela vai analisar antecedentes, personalidade, questão social. Por exemplo, o assistente social aqui, ele vai servir para quê? Justamente para analisar a questão dos antecedentes, dos vínculos familiares, né, do histórico social da pessoa, vai lá no trabalho, saber como é que ele se comportava, a respeito da responsabilidade do preso, e o restante da equipe multidisciplinar vai trabalhar em prol de todos os outros aspectos gerais que nós citamos aqui até agora. Ok? Ficou claro isso aqui, pessoal? Espero que sim, tá? Então vamos adiantar, né? Vamos avançar e vamos tratar agora sobre o exame criminológico, que a tia já adiantou para você anteriormente, que é diferente da classificação. Lembrar também que todo mundo que ingressa no sistema penitencial passa pela classificação e que essa classificação é a título de separação dos presos e que ocorre no momento do ingresso do preso no sistema penitenciário. Tá bom? Mas claro que isso aqui, meu filho, só a luz, viu? Vamos lá para o nosso material, tratar a respeito do restante. Agora a gente vai tratar a respeito do artigo 8º, que vai tratar do exame criminológico. A gente passou pelo artigo 7º, eu não coloquei aqui, mas é só a questão da composição da CTC que eu já trouxe para você no slide, tá? Artigo 8º. O condenado, preste atenção bem aqui, ó, o condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado será submetido ao exame criminológico para a obtenção de elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à individualização da execução, tá? O exame criminológico, ele vai servir para analisar a propensão do indivíduo à prática delitiva, a voltar a delinquir.
O exame criminológico ele vai servir para um prognóstico de questões psiquiátricas e psicológicas, para verificar exatamente isso que eu tratei para você. A propensão do indivíduo a voltar à prática delitiva, a voltar a delinquir, tá? O exame criminológico, diferente do que acontece na classificação, ele pode ser feito em 2 momentos. E eu preciso que você se atente a isso aqui, que vai ter informações importantes aqui dentro. Quais são esses 2 momentos? Ele pode se dar no ingresso, para você saber exatamente com quem você está tratando, né? Se é um preso perigoso, se é um preso muito estressado, que vivia causando confusão. Para quê? Para a comissão traçar aqui adequadamente uma estratégia para a individualização da pena dele, para ressocializá-lo da melhor maneira possível, né? Ou ainda ele pode se dar no momento da progressão de regime, justamente para verificar essa questão da propensão à volta, né, da prática delitiva. Será que ele estava bem pertinho de progredir de regime? Será que é o momento certo dele sair? Será que do jeito que ele está, ele não vai arranjar mais confusão lá fora? Ele não vai praticar novamente o crime? Tá certo? Então pode ser praticado nesses 2 momentos. Aliás, pode ser feito nesses 2 momentos, tanto do ingresso quanto da progressão de regime. Agora vem as informações importantes. Aí eu vou aqui para o slide para a gente anotar, porque vendo e anotando você consegue compreender melhor, tá? Quem são os destinatários aqui desse exame criminológico que vai tratar aqui de prognóstico, né? De um prognóstico para a obtenção de algumas informações de cunho psiquiátrico e psicológico. O condenado que ingressa no sistema penitenciário em regime fechado, ele será submetido ao exame criminológico de maneira obrigatória. Então, vamos botar bem aqui, ó. Para quem que é obrigatório o exame criminológico? Vai ser obrigatório para o condenado. O condenado que ingressa de qualquer jeito não. Que ingressa em regime fechado. E isso aqui vai ser feito no momento do ingresso. Beleza? Isso aqui é obrigatório, preciso que você memorize essa informação. Se não fosse importante, eu não estava frisando várias vezes, tá? É obrigatório para o condenado que ingressa em regime fechado e é feito no momento do ingresso. Se eu estou dizendo que é obrigatório para o condenado em regime fechado, é porque o condenado em regime semiaberto vai ser facultativo, tá? Não é obrigatório. Pode acontecer? Pode, mas não é obrigatório. Vai ser de acordo com o caso concreto, se o juiz pedir de maneira fundamentada. Estou pedindo isso aqui porque não estou convicto de quem é esse preso. Eu não sei nem de que a gente está tratando. Então, por favor, equipe, faça aqui a classificação desse preso, depois faça o exame criminológico, para a gente ver aqui de quem é que a gente está tratando. Se é um preso perigoso, se não é, tá? Se ele tem propensão à prática delitiva, tá certo? Então, o preso condenado que ingressa no momento do ingresso do sistema penitenciário em regime fechado, ele vai ser obrigatoriamente submetido ao exame criminológico. Já o preso que ingressa em regime semiaberto, ele pode ser submetido, é de maneira facultativa. Vamos colocar aqui essa informação. O preso que ingressa, ó, é facultativo. Para quem? Para o preso que ingressa no regime semiaberto. Tá só assim que você vai entender, tá bom? É facultativo, não é obrigado. Pode, tá bom? Qual é o outro momento que eu falei para você? O outro momento é o da progressão de regime, ó. Aí aqui na progressão, não será obrigatório de maneira alguma. Aqui também vai ser facultativo, tá certo? Obrigatório é só quando o preso entra, né, em regime fechado, ele já está condenado em regime fechado. Para questões de progressão, não é obrigatório. Vai ser feito de maneira facultativa, quando igual ao preso que entra em regime semiaberto. Quando o juiz solicitar, de maneira fundamentada. Tá certo? Então, para o regime semiaberto e para a progressão é facultativo, só se o juiz pedir e ele tem que fundamentar o pedido. Para o condenado em regime fechado, que ingressa em regime fechado, no momento do seu ingresso, é obrigatório passar pelo exame criminológico. Ok? Ficou claro? Vamos colocar as outras informações aqui embaixo. Ó. Esse exame aqui, como eu falei para você, ele vai tentar buscar um prognóstico. Então, aqui, ó, ele analisa questões psicológicas ou ainda questões de cunho psiquiátrico, tá? Questões psicológicas ou psiquiátricas. A fim de buscar o quê, ó? A fim de buscar um prognóstico, tá? Sobre quem é aquele preso. Outras questões que ele vai analisar, por exemplo, é a respeito, ó, do comportamento do preso, né? Se ele é ali um preso maduro, por exemplo, maturidade. Outro aspecto, periculosidade. Periculosidade, certo? Ele vai buscar aqui mais ou menos esses aspectos aqui, tá certo? Outro aspecto que a gente pode tratar, agressividade.
Então, você já vê que é uma coisa completamente diferente do que eu tratei na classificação. Classificação estava tratando de aspectos genéricos, aqui eu estou falando de coisas bem específicas, né? Maturidade, periculosidade, agressividade, quem é esse preso, né? Onde é que a gente vai botar ele? Será que ele não vai mexer com os outros presos, né? Então, aqui para formar realmente uma questão de analisar a propensão dele delitiva para traçar aqui estratégias para ressocializá-lo da melhor maneira possível, tá certo? Essa súmula aqui embaixo, ó, vai tratar a respeito da progressão de regime. Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada, aonde, ó, na progressão, ou ainda para o preso que entra em regime semiaberto, tá? Nesses dois casos aqui vai ser facultativo, como eu já coloquei lá em cima, e admite-se de acordo com o caso concreto, né, pelas peculiaridades do caso em decisão motivada do juiz, tá? Aí eu trouxe aqui um quadro para a gente tratar das diferenças, ó, porque eu não sou nenhuma mãe, eu sou logo uma avó, né, para você. Essa aqui é a diferença entre a classificação do artigo 5º e o exame criminológico do artigo 8º. Ó, qual é o momento da classificação, pessoal? O momento é do ingresso, né? Todo mundo que entra no sistema prisional de ingresso vai ser classificado. Qual é o momento do exame criminológico? Pode ser no ingresso, pode ser na progressão. Aqui no ingresso, se a pessoa chegar, for condenada em regime fechado, obrigatório. Se for em regime semiaberto, facultativo. E para a progressão, facultativo também. A classificação, ela vai tratar de quê, né? Quem é que vai ser classificado? Todo mundo, tanto os condenados quanto os provisórios. E aqui no exame criminológico, novamente, só o condenado em regime fechado que é obrigado a fazer no início, tá? A classificação, ela vai se dar com vistas a quê? A individualização da pena. E o exame criminológico também, individualização da execução penal. A classificação, ela vai tratar de aspectos genéricos e amplos. E o exame criminológico, de aspectos específicos para traçar um prognóstico. O que é que a gente vê lá na classificação? Ó? Vai procurar aspectos da personalidade, responsabilidade, capacidade laboral, ciclo social e familiar daquela pessoa, beleza? E aqui no exame criminológico, parte psicológica e psiquiátrica, a disciplina do preso, a capacidade dele suportar frustrações, a maturidade, buscando sempre o quê? Um prognóstico. Se ele está ou não apto a progredir de regime, quem é essa pessoa, se ela tem uma propensão a cometer novos crimes, se ela vai reincidir ou não, tá certo? Pronto. Isso aqui são as diferenças, eu acredito que tenha ficado muito claro para você. Se ainda tiver ficado dúvida, você me chama no Instagram que eu tento lhe explicar com outro desenho, tá certo? Se não, vamos adiante. Outra coisa, eu não falei no começo da aula, mas tem um material aqui para você baixar. Baixa o material que lá também tá bem explicadinho, tá certo? Vamos avançar então para a gente tratar sobre o perfil genético. Perfil genético vai estar no artigo 9º. Ah não, trouxe 2 questões, vamos trabalhar as questões, depois a gente passa, tô muito avexada. Ó, segundo o entendimento sumular vigente do STJ, que a gente acabou de tratar, para a progressão de regime prisional, em princípio, a avaliação técnica do condenado, também conhecida por exame criminológico, é o quê? Preste atenção, que ele está falando da progressão para o exame criminológico. É imprescindível? Não. Por quê? Imprescindível é aquilo que não pode deixar de acontecer. No caso da progressão, é facultativo, não é obrigatório. Então, é prescindível. Preste atenção que no seu concurso também tem português, viu? B. Admissível somente em condenados por crimes hediondos? Nem falei, pessoal, de classificação de crime nenhum, tá? C. Admissível somente por decisão fundamentada nas peculiaridades do caso? Exatamente. C de concurseiro. É exatamente o que está escrito aqui, ó. Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada. Bem aqui, súmula 439 do STJ também está no seu material. Admissível somente em crimes cometidos com violência ou grave ameaça? Isso aqui a gente vai tratar lá no perfil genético. Tem nada a ver aqui, nem falei disso. Admissível somente na reincidência? Nem falei para você de reincidência, nem de réu primário, nem falei do status da pessoa, não, tá? Segunda questão, para você ver como cai realmente em prova. O condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade e restritiva de direitos deve ser submetido a exame criminológico, a fim de que sejam obtidos os elementos necessários à adequada classificação e individualização da execução. 2 erros, pessoal. Não é a pena privativa de liberdade. Ele tem que tratar exatamente qual é a pena que a gente está tratando, qual é o regime que nós estamos falando. Então, aqui já deixou muito aberto, já está errado. E a segunda coisa, não precisa de exame criminológico para tratar de pena restritiva de direitos. É pena privativa de liberdade. Regime semiaberto, facultativo. Regime fechado, obrigatório, tá bom? Não tem pena restritiva de direitos, não tem exame criminológico para isso não, tá certo? Lembrar que a pena restritiva de direitos é aquela que substitui a privativa de liberdade, tá bom? Então isso aqui tá incorreto, é uma aberração, essa questão tá errada, tá? Errada aqui, errada em todo canto. Artigo 9º, que vai tratar a respeito do perfil criminológico. Quando a gente fala de perfil criminológico, você já acha que a gente está procurando aqui no DNA da pessoa qual é o DNA de um criminoso? Deixa eu olhar aqui como é o DNA de um criminoso, porque todo criminoso vai ser igual, vai ter esse mesmo DNA. Pelo amor de Deus, não estou falando isso aqui. Isso aqui fere, inclusive, a dignidade da pessoa humana,
que a gente tanto busca por meio da nossa Constituição, tá certo? Isso aqui é um pensamento do Lombroso, da criminologia, em 1700 e alguma coisa, tá? Para que serve o perfil genético, o exame de perfil genético? Para que a gente vai extrair o DNA de uma pessoa? Ele serve aqui para fins de identificação, beleza? Porque a gente pode mudar nosso nome, a gente pode mudar nossa fisionomia, mas a gente nunca vai poder mudar nossa carga genética, como a gente nasceu, o nosso DNA. Deixa eu dar um exemplo. Existe uma pessoa que tem muito dinheiro, mas que comete muitos crimes. Dado o momento essa pessoa foi presa, está na cadeia, né? Passou por esse procedimento aqui de perfil genético, certo? Desse exame de perfil genético, mas ela em algum momento se evadiu, fugiu da cadeia, tá foragida, a gente tá procurando faz tempo, que é uma pessoa muito perigosa, apesar de ter muito dinheiro, né? Que não ter dinheiro ou ter não significa nada. Em um determinado momento, essa pessoa, ela foi interceptada no aeroporto viajando, lembra? Ela tá foragida. Ela já passou por esse exame quando ela ingressou na cadeia, mas nesse momento ela tá foragida. Chegando lá, a polícia, por alguma razão, desconfia que essa seja a pessoa que eles estão procurando e que está foragido. Só que, como a pessoa tem muito dinheiro, ela já conseguiu mudar de nome. Ela comprou um documento falso. É possível ou não é, pessoal? É. Então, ela comprou um documento falso. Pelo nome, não é a mesma pessoa. Só que a polícia continua suspeitando que é essa mesma pessoa que fugiu da cadeia. Aí, olhando para a pessoa, você nota que ela já fez várias cirurgias plásticas. Ela tem dinheiro, né? Ela tem muito dinheiro, ela já fez várias cirurgias, ela mudou completamente o rosto. Tem esse pessoal, né, que muda completamente o rosto pra aparecer com os artistas? Pois pronto, aqui foi do mesmo jeito. Mudou completamente o rosto, mas não foi pra aparecer com o artista, foi pra não ser mais reconhecido. Dá pra reconhecer pelo nome? Não. Pela cara, dá? Dá não. Como eu disse, a gente pode mudar o nome, a gente pode mudar a nossa fisionomia. Mas tem uma coisa que o bandido nunca vai poder mudar, nem eu, nem você, que é o DNA. Como é que a polícia pode verificar, então, se essa pessoa é aquela mesma que fugiu da cadeia e está sendo procurada? Pelo DNA. A gente vai, pega essa pessoazinha, né? Claro que tem que haver uma fundamentação para isso, retira o DNA novamente e bate com aquele que está no banco de dados, que vai servir exatamente para fins de identificação. Conseguiu compreender assim? Como serve exatamente para identificação? Nesse caso, qual seria a única forma da gente saber quem é a pessoa? Desse jeito, batendo o DNA com o que a gente já tirou assim que ele entrou lá na cadeia antes dele fugir. Tá certo? Ficou claro assim? Pois pronto. O exame de perfil genético, ele vai servir para alimentar um banco de dados para fins de identificação. Tão somente para isso, ok? Vamos ler o artigo para ver o que a gente consegue extrair daqui dessa leitura. O condenado, aí aqui você já nota que tem aqui uma pessoa específica que vai passar por esse procedimento, tá? Não é qualquer pessoa. É o condenado. O provisório pode? Pode não. Por quê? Porque eu estou tratando aqui do preso condenado. É o condenado que comete qualquer crime? Não, é aquele que comete crime doloso. Culposo pode? Pode não. Tem que ser o condenado por crime doloso. Tem que ser praticado com violência grave contra a pessoa. Professor, ele praticou a violência, mas foi contra a coisa. Ele vai ser submetido a isso aqui? Vai não. Por quê? Porque aqui eu estou tratando de condenado que comete um crime doloso praticado com violência grave contra a pessoa, ok? Ou então que cometeu crime contra a vida, ou contra a liberdade sexual, ou por crime sexual contra vulnerável. O que é que vai acontecer com essa pessoa? Ele será submetido de maneira obrigatória à identificação do perfil genético mediante extração do DNA por técnica adequada e indolor. É claro que a gente não vai fazer a pessoa passar por uma tortura, né? Por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional. Vamos colocar aqui algumas informações, ó. Qual é o momento desse exame de perfil genético? Deixa eu botar bem aqui o que a gente está falando, ó. Perfil genético, que eu já disse para você, genético, meu Deus do céu. Eu já disse para você que trabalha para alimentar um banco de dados, tá? Qual é o momento? O momento aqui é o do ingresso, certo? A pessoa ingressou no sistema prisional com essas características aqui, ela vai ser submetida a exame de perfil genético. Professora, por alguma razão, não conseguiram fazer no começo. Não tinha ninguém para extrair esse DNA, não tinha um médico lá na hora que ele entrou. Pode ser feito em outro momento ou nunca mais a pessoa vai passar pelo perfil genético? Pode ser feito sim em outro momento. Em qualquer momento durante a execução da pena. Beleza? Então pronto, ó. O momento em regra é no ingresso. Aí eu vou colocar bem aqui que é a regra, porque você sabe que existe sempre uma exceção quando a gente trata de uma regra. Certo? Esse exame aqui, ele é obrigatório ou ele é facultativo? Aqui em cima tá falando, ó. Ele é obrigatório. Para quem? Para quem entra no sistema prisional com essas características aqui do artigo 9º, certo? Professora, obrigatório é a mesma coisa que forçado? Claro que não, são duas palavras diferentes, não são? Palavra diferente, coisa diferente. É obrigatório. Ele pode se recusar? Ele não deve, né? Mas ele pode.
Se o preso se recusa, o que é que vai acontecer com ele? Ele vai ser forçado? Não, porque eu já falei que obrigatório é diferente de forçado. Se ele se recusa, ele comete falta grave, de acordo com o que traz a exposição do artigo 9º. Ele cometendo falta grave vai implicar em várias coisas na vida dele dentro do sistema prisional, inclusive, né, dele não poder progredir de regime em razão da falta grave. Então, assim, ele é obrigado, ele não é forçado. Se ele não quiser, tudo bem. Só que ele vai se lascar todinho. Ele não vai poder progredir de regime, entre outras coisas ruins, né? Não boas, que podem acontecer com ele dentro do sistema prisional, que a gente vai estudar mais lá na frente, para não atropelar aqui a carroça com os bois. Tá certo? Então, é obrigatório, não é forçado. Se a questão trouxer forçado, tá errado. Se ela trouxer obrigatório, tá correto. O preso pode se recusar? Não deve, mas ele pode. Se ele se recusar, falta grave. Ok? Então, vamos colocar bem aqui, ó. É obrigatório. Se houver a recusa, ele vai sofrer uma falta e uma falta grave, tá bom? Ele vai sofrer as penalizações da falta grave, inclusive ele vai ser impedido ali de progredir de regime. Ok? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Ó, você notou, né, que desde o começo eu falei que a classificação é diferente do exame criminológico, é diferente do perfil genético. Eu já trouxe aqui várias informações para você, eu preciso que você anote, espero que você esteja anotando, né, ou então que você pegue o seu material e veja junto comigo a aula, mas eu já trouxe até uma tabelinha para você verificar a diferença, e realmente é muito diferente. Classificação, no começo, serve para separar o preso. O exame criminológico, questões psicológicas, psiquiátricas, para traçar um prognóstico, a propensão dele à prática delitiva. Perfil genético serve a título de informação para armazenar um banco de dados, tá certo? Aí tem outras informações aqui a respeito desse perfil criminológico, ó. Artigo 9º A comissão no exame para obtenção de dados reveladores da personalidade, observando a ética profissional e tendo sempre presente peças ou informações do processo, poderá o quê? Ó? Pode entrevistar pessoas, pode requisitar de repartições ou estabelecimentos privados dados e informações a respeito do condenado, ou ela pode ainda realizar outras diligências. Significa dizer que isso aqui é um rol exemplificativo, que tem isso aqui, mas que ela pode fazer mais do que isso aqui que a gente está tratando para você. Beleza? Até aqui foram informações de extrema relevância, que podem cair aí na prova do seu concurso, tá? Para finalizar, nós vamos tratar de uma coisa que a gente devia ter tratado no começo, mas que eu acho muito chato. É tão chato. Se eu tivesse trago no começo, você não ia nem dar uma oportunidade, né? Só se fosse pela amizade, você não ia dar nenhuma oportunidade para que eu conversasse com você. Então agora a gente vai tratar dos princípios. Professor, é necessário? É tão chato, eu sei. Só que quando a gente trata de uma lei específica, a gente sempre tem que ver, né, dar uma olhadinha na Constituição, se tem alguma coisa a ver, se a gente se trata pelos princípios da Constituição, se a gente se trata pela conduta trazida lá pela Constituição. E geralmente sim, né? A Constituição é a nossa carta maior, a nossa carta mãe, e a gente sempre vai se basear nessa Constituição. Como eu já disse para você em outro momento, a Constituição de 88 é a Constituição cidadã. Então a gente vai tratar assim, com base nos princípios da Constituição. A LEP, a Lei de Execução Penal, ela se baseia na Constituição Federal. Então a gente vai ver os princípios, é bem rapidinho. Não vai demorar mais 5 minutos da sua vida você terminar os princípios comigo. É só para que você consiga compreender o cerne da lei, né? O que é que ela pode, o que é que ela não pode, o que é que ela se baseia, tá certo? Então vamos lá nos princípios, bem ligeirinho. Sai daqui agora não, assiste até o final, vamos lá. Princípios, ó. Primeiro é o princípio da legalidade. Aquele que você já sabe. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem a prévia combinação legal. Por exemplo, professora, eu não posso pegar uma pessoa que cometeu hoje uma ação que eu acho que não é legal, jogar ela lá dentro do sistema prisional e dizer assim, o senhor guarda, o senhor deixa essa pessoa aqui, porque daqui a 1 ano, essa conduta que ela fez hoje vai ser considerada crime. Posso? Posso não. Por quê? Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem a prévia combinação legal. Deixa ela aí, porque aí quando sair ela já tem pago. Pode? Pode não. Não há pena sem a prévia combinação legal. Quando acontece alguma atitude dentro da cadeia que não seja considerado falta, né? É uma coisa que eu não gostei. O preso fez uma coisa que eu não gostei. Eu, policial penal, não gostei. Posso responsabilizá-lo se não tiver no regimento essa falta? Posso não. Por quê? Não há pena sem a prévia combinação legal. Não há aqui, por exemplo, uma conduta estatuída como falta sem que haja ela no regimento, tá certo? Então, o princípio da legalidade. Tem que se pautar sempre o princípio da legalidade, que a gente também pode chamar de reserva legal, ok? Próximo princípio que a gente vai tratar, ó. A gente também se baseia, trabalha com base na humanização das penas. O que foi que eu disse para você? Não pode ter pena cruel, de trabalho forçado. Em regra, não tem pena de morte. O preso não pode andar apanhando, tá certo? Então a gente vai se basear com base na humanização das penas. A pena ela é proporcional ao que a pessoa cometeu e ela jamais vai ferir a dignidade da pessoa humana, ok? Professor, eu não concordo. Tá bom. Quando você passar no churrasco de domingo, comemorando sua aprovação, a gente conversa se eu concordo também ou não, tá certo? Mas por enquanto você concorda e a gente vai trabalhar com a humanização das penas, tá? Próximo princípio é o da isonomia. Todo mundo dentro do sistema penitenciário vai ser tratado de maneira igual. Vou dar um exemplo para você. De maneira indiscriminada, né? As pessoas que têm aqui religião de matriz cristã
católica, evangélica, elas vão ter direito à assistência religiosa na cadeia? Vão. E o preso, o Joãozinho, que tá lá dentro da cadeia, mas ele é de uma religião de matriz africana, do candomblé, por exemplo, ele vai poder ter direito a essa assistência religiosa? Claro que vai. Todo mundo vai ter direito à assistência religiosa. Todo mundo vai ter direito à assistência social, entendeu? Então aqui todo mundo vai ser tratado de maneira indiscriminada. Todo mundo é a mesma coisa lá dentro da cadeia, tá bom? Então pronto. Próximo princípio. Princípio da individualização da pena. Deixa eu dar um exemplo aqui bem chulo, só para você entender. Tem um assalto no banco, tem 10 assaltantes. 5 desses assaltantes são pessoas jovens, homens, fortes, másculos, de 25 anos, né? Todo mundo aqui foi preso, tá? Aí os outros 5, para fechar os 10, tem uma grávida, tem um menino de 17 anos, tem a namorada dele que tem 16, tem um idoso e tem uma mulher, sei lá, uma mulher. Todas essas pessoas, pessoal, essas 10, elas serão tratadas de maneira igual no processo, ou quando for ser aplicada a pena, ou dentro da cadeia, quando já estiver na execução? Claro que não. Por quê? Individualização da pena. As 5 pessoas aqui, jovens, fortes, homens, não vão ser tratadas igual um idoso. O idoso, ele necessita de tratamento especial, né? De cuidados especiais. A grávida, ela necessita de cuidados especiais, no local adequado para ela ficar. Ela vai ter direito depois a permanecer com o filho dela até determinado tempo, né? Vai ter que ter um local aqui propício para essa criança também. A pessoa que tem 17 anos e 16, né? O casal de namorados sem vergonha, eles vão responder pelo quê? Pelo ECA, não é pelo Código de Processo Penal. A mulher, por ser mulher, ela já é tratada de maneira diferente, ela vai ficar na cadeia diferente, não vai ficar na mesma cadeia que os homens, tá certo? Então, individualização da pena. Do mesmo jeito da responsabilização. Cada um vai responder na medida da sua culpabilidade. Esse aqui fez mais, esse aqui fez menos. Esse responde por mais, esse responde por menos, tá bom? De acordo com o caso concreto, ok? Próximo princípio, ó. Próximo princípio é o da intranscendência da pena. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano ser repassado aos seus herdeiros. Dá um exemplo. No começo, eu falei do seu João e da dona Francisquinha, falei? Aí, se lembra daquele filho do seu João? Pois é. O seu João, 2 meses depois que ele matou a dona Francisquinha, ele já estava na cadeia e a pena por homicídio é de 6 a 20 anos, né? Ele ia ter que cumprir alguma coisa dentro desse patamar. Só que com 2 meses ele morreu, ele estava preso preventivamente, ele morreu. Aquele filho dele que gosta dele, que foi visitar ele, vai poder cumprir o restante da pena que sobrou, porque o pai dele morreu? Claro que não, nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Seu João morreu, dona Francisquinha morreu antes, né? Seu João morreu depois, bem feito. O que é que vai acontecer? A pena dele morre com ele, tá certo? Não pode a pena passar da pessoa do condenado. Tranquilos? Vamos lá, próximo princípio. Ó. Próximo é o do devido processo legal. Tudo no nosso ordenamento jurídico vai respeitar o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório. Você sempre vai dar o direito da pessoa dizer, né, alguma coisa, a ampla defesa. Sempre vai dar o direito da pessoa dizer, não, isso daí tá errado, né, isso daí que funciona assim não, tá? Quando acontece o processo é desse jeito, dentro da cadeia também é desse jeito. Digamos que tá tendo uma algazarra dentro da cela, aí algumas pessoas cometeram ali uma falta grave. Eu posso, no outro dia, só pegar a pessoa, por exemplo, jogar na solitária ou fazer alguma coisa, aplicar algum tipo de falta? Não, vai ter que ser o quê? Apurado. Devido processo legal dentro do estabelecimento penal também. Posso dar o direito à pessoa de se defender, de contradizer o que foi dito pela outra pessoa, tá certo? Então, tudo no nosso ordenamento jurídico respeita o contraditório, ampla defesa e o devido processo legal, tá certo? Tanto no processo, fora da cadeia, como dentro da cadeia. Beleza? E o último princípio que a gente vai tratar, ó, é o da presunção de inocência. Todo mundo é considerado inocente até que se prova o contrário. O ônus da prova, ele é imputado a quem? É a quem acusa. Por exemplo, o Ministério Público, né? Numa ação penal pública incondicionada, quando ele me acusa, por exemplo, de roubo. Eu estou acusando Clismane de roubo. É eu que tenho que provar que sou inocente ou ele tem que provar que eu sou culpado? Ele tem que provar que eu sou culpado, tá certo? Ele prova que eu estava lá, naquele momento foi eu que furtei, tem imagens da câmera, e depois, respeitando a legítima defesa contraditória, eu venho dizendo que não foi eu. Olha, juiz, apesar do Ministério Público ter provado que eu sou culpada, eu vou provar pro senhor porque eu sou inocente, tá? Então é isso. Todo mundo é considerado inocente até que se prova o contrário. Beleza? Tranquilos? Acho que dá pra gente finalizar por aqui, não dá? Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha conseguido aprender alguma coisa, eu espero que você tenha conseguido raciocinar bem. Pegue o seu material, veja quantas vezes for necessário. Eu acho que eu falo um pouquinho rápido, tentei falar devagar, mas espero que você tenha compreendido. Se ficou alguma dúvida, meu Instagram é aquele que a gente tratou lá no começo do vídeo, certo? E agora, se esse vídeo serviu para você, se você consegue compartilhar para outras pessoas entenderem também, você vai se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, vai curtir, vai comentar e vai interagir com a gente de alguma forma, tá bom? Dependendo da aceitação desse vídeo, a gente volta depois tratando de mais lei de execução penal e de outras legislações extravagantes aqui no canal, tá bom? Muito obrigada, obrigada pela sua paciência, obrigada por ter me acompanhado até agora e a gente tá junto até depois da sua aprovação, beleza? Tchau, tchau.